Seja bem-vindo à segunda parte do nosso curso, que fala sobre sair do modo sobrevivência e entrar numa supraconsciência. Na aula anterior, nós estávamos falando da importância da nossa vontade e da intenção para que nós possamos sair do modo de sobrevivência, não foi? E hoje nós vamos dar um passinho além. O que realmente acontece quando a nossa intenção desperta? O que será? Será que ela é apenas um desejo? Ou será que ela abre uma conexão com níveis superiores de consciência? As respostas nós vamos trazer aqui nesta segunda aula. Fique conosco até o final. Agora eu te pergunto, você já sentiu que algo dentro de você sabia exatamente qual caminho seguir, mesmo sem explicação lógica? Porque quando a intenção verdadeira nasce, algo muda, algo vencido dentro de nós, uma certa resistência cai, o medo perde a força e então um canal começa a se abrir em nós. E conforme esse canal vai se abrindo, respostas que antes pareciam distantes começam a chegar de uma forma muito mais tranquila, muito mais sutil. Intuições, percepções, sincronicidades, compreensões que não vieram da mente racional. Vieram, sim, de um nível mais profundo do seu ser. Mas antes de continuar, quero lembrar que todo o tempo que eu estou aqui, falando, me comunicando, transmitindo essas informações, que parece que tudo daqui não é justamente que eu estou conversando com vocês agora. O tempo todo que eu preparo as aulas, que eu gravo, eu e a equipe Cruz de Malta estamos conectados aos mestres Feng Wei, o Senhor da Alegria, um mestre, como eu já disse, pouco conhecido da maior parte das pessoas, mas que faz parte da grande fraternidade branca. O Senhor Mestre El Morya e o Senhor Mestre Saint Germain. Agora eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi após retornar da Índia. E eu já contei para vocês que foi uma experiência bastante custosinha da minha vida e tão custosa que foi transformadora. E talvez essa experiência te ajude a compreender este assunto para sempre. Naquela época eu utilizava Vibhuti. Isso aqui. Vibhuti é um pozinho. Tem cheirinho de sabonete. E Sai Baba materializava isso, fazendo assim, ele enchia potes e potes desse pozinho. E eu costumava tomar esse pozinho, misturado com água, colando assim na testa, aqui nessa região. Sempre que eu tinha sentimentos e pensamentos negativos, eu percebia que esses pensamentos e esses sentimentos tinham baixado minha frequência vibratória. Então eu tomava. E eu crescia, a minha energia se elevava, se utilizava. Agora, muitas vezes eu não percebia a minha queda vibracional. Eu percebia algumas vezes que faz parte do trabalho de atenção que nós devemos ter conosco, certo? Porque se a gente não se auto-observa, e o quesito para isso é atenção, a gente mal pode usar a chama violeta, mal pode usar um Vibhuti, não é? Eu só percebia mesmo que eu tinha pisado no tomate, que eu tinha baixado minha frequência vibratória, quando meu corpo encolhia. Eu ficava mais baixa, dá uma sensação assim de rigidez, né? De encolhimento. Presta atenção nisso. Eu quero contar para vocês agora o lado científico disso. Pesquisas conduzidas pelo HeartMath Institute exploraram como os estados emocionais influenciaram respostas biológicas. E esses estudos que eles fizeram, eles observaram que emoções como amor, a gratidão, a apreciação estavam associadas a estados de coerência maior, coerência fisiológica, enquanto o medo, a raiva, o estresse produziam respostas opostas. O que acontecia então?
Eles pegaram amostras de DNA de placenta, distribuíram em diversos, vamos pensar assim, tubetes de laboratório, e pessoas treinadas para sentir aquelas emoções ficavam diante dessas amostrinhas, emanando uma diversidade de emoções, das mais negativas até as mais sutis, algo parecido com as frequências emocionais do Dr. Hawkins. O que aconteceu? Justamente isso, eu nem conhecia essa pesquisa ainda. Eles perceberam que aquela hélice, né, chamam de hélice, essa molinha do nosso DNA, que isso se tornava mais encolhidinho com as emoções negativas e ele se expandia, se esticava com as emoções mais positivas. Agora, perceba como isso acontece conosco. Quando ficamos felizes, inspirados, parece que nós expandimos. E quando nós estamos preocupados, com medo, parece que nós nos fechamos. Pois bem, certo dia eu peguei o Vibhuti, porque eu senti que eu estava... E antes mesmo de eu utilizar esse Vibhuti misturadinho na água, como eu gostava de fazer, algo aconteceu. Subiu a energia. Eu sentia o meu campo expandir, a minha vibração subir. E eu fiquei, como assim? Eu não tomei o Vibhuti, o que aconteceu? E uma voz que ouve o meu pensamento respondeu: foi a sua intenção. Foi a sua intenção. Porque a intenção tem poder, e poder é primeiro raio, não é? Naquele momento eu compreendi algo muito importante. A transformação não estava apenas no objeto, o Vibhuti. Ela começava dentro de mim, na intenção amorosa, na fé, na abertura, na disposição sincera de me elevar. E isso leva novamente para o primeiro raio, não é? A energia da vontade, da fé, do poder divino, da coragem. Por quê? Porque existe uma diferença entre o querer da personalidade e o chamado da supraconsciência. A personalidade quer conforto, a supraconsciência quer crescimento. A personalidade busca segurança, mas a supraconsciência busca expansão, soltura, sair voando, livre. E essa liberdade não é a liberdade de 3D, que nós entendemos que liberdade é fazer o que te dá na veneta. É liberdade de sair da 3D. Sai da 3D, você rompeu a casca do ovo. Já assistiram essas duas meditações? É uma aula com meditação e depois uma segunda parte com uma outra meditação. Aí é mais curtinho. O que eu quero dizer é quando a nossa intenção nasce da supraconsciência, já influenciado por esta energia. Você assistiu aquela aula sobre os 3 alimentos? O terceiro é esse, né? A supra que já começa ali, mandar energias para você. Por quê? Porque você também mandou energia para ela e vocês estão aqui, né? Se buscando. Agora, essa supraconsciência, ela não se parece com ansiedade, com pressa. Tem gente que tem pressa. Ah, eu demorei muito, né? Agora eu tenho que correr. Peraí, também não é fazer devagarzinho, do jeito que o ego gosta, para você desistir depois. Tudo tem um ponto de equilíbrio. E a autoobservação é muito importante para isso. A supraconsciência, ela se parece com certeza. É aquele impulso silencioso que não vem do medo. Vem do saber. Vem do reconhecimento interior. E quanto mais desenvolvemos essa energia, essa conexão, né? Assistam essa aula e depois o complemento dela com a segunda parte, só com a meditação, porque a primeira parte é estudo e meditação, e a outra é só meditação. Ali é a cerejinha do bolo. Não percam. A dos 3 alimentos também, se você ainda não assistiu. Vou colocar tudo na descrição. E no final, na tela final, naqueles quadradinhos, tá bom? Então, eu estava dizendo que quanto mais nós desenvolvemos essa conexão com essa energia,
mais nós começamos a receber aquilo que chamamos alimento de consciência. Era isso que eu estava dizendo. As oportunidades certas vêm, os aprendizados certos vêm, as pessoas certas aparecem, as experiências certas aparecem. Tudo começa a chegar porque existe um canal disponível para receber. Você. É você que dá o sinal. E esse aqui sabe que você está pronto de verdade ou não. Então, continua na jornada. Uma hora você vai ter surpresa. Se é que já não teve, não é verdade? Conta pra gente, né? Se você tiver vontade de contar. Ou só diga um sim. Um sim é uma grande resposta. Especialmente pra gente, né? Que nós ficamos muito felizes, nós todos, a equipe do Grupo Cruz de Malta, especialmente, né? A equipe liderada pela Catarina e a irmã Catarina. Nós ficamos muito felizes, especialmente eu, de ter esse retorno, né? Porque isso aqui eu faço de coração para coração. E quando a gente trabalha de coração para coração, a energia que vai tem que voltar para a gente, né? E tem gente que guarda, vai embora, não deixa um like, não escreve nada. Opa! Tem um ego aí ainda, né? Tem um ego e tá tudo bem. Eu adoro conversar com aqueles que me falam um simples gratidão. Então, algo importante começa a acontecer. O que antes estava bloqueado pelo medo, pela procrastinação, lembra que falamos disso? Pela resistência, começa a se abrir. Daí a importância desta aula com meditação e a outra, a segunda parte da meditação que fala do ovo. Mas eu não vou dar spoiler, só assistindo mesmo, tá bom? Vamos dizer assim que um material complementar deste curso aqui. Aliás, eu vou colocar como bônus, porque nem todo mundo acompanha o canal, certinho? Mas esse processo não depende apenas do primeiro raio. Ele também envolve o segundo raio, o da consciência divina, e o terceiro raio do amor, sabedoria. Trigueirinho diz amor, sabedoria. Juntos, o azul, o amarelo e o rosa formam a chama-trina, que vive em nossos corações. Todo mundo tem uma chaminha trina dentro do coração. Um minuto. Aqui está. Essa chama-trina. Esta daqui é a câmara secreta do nosso coração. Esta chama-trina tem essas 3 cores, que são as cores do primeiro raio. Eu não vou ficar explicando sobre a chama-trina aqui, mas essas 3 cores são o alicerce do nosso processo evolutivo. Igual uma casa tem que ter um alicerce, estas 3 cores, esses 3 raios, essas 3 qualidades divinas têm que estar muito bem estruturadas dentro de nós. E aqui no canal, se você procurar, entrar no canal e procurar dentro do canal, escrever chama-trina, vai aparecer bastante coisa. Talvez até coisas bem antigas, quando eu nem me importava em fazer alguma coisa melhorzinha, né? Eu não tinha intenção nenhuma em angariar assinantes. Eu só queria colocar lá e caia na mão daquele que chamou para si. Agora eu faço um trabalho mais potente. Parece que tem dado certo, só que a gente realmente só atrai aquelas pessoas que eu chamo de pós-graduação, né? A gente vem atraindo os pós-graduandos, porque, como Saint Germain diz, né? As pessoas buscam muita informação, mas não buscam transformação, né? Então vamos continuar. E como eu estava dizendo, eles são alicerce, essas 3 qualidades divinas, elas são a base para o nosso processo de ascensão, evidentemente. E conforme essas energias se fortalecem, algo curioso acontece. Você começa a gastar menos energia. Porque você tem fé suficiente para você não ficar, ai meu Deus, estou tão preocupada. A tua fé é o suficiente para dizer, Deus provém, qualquer coisa desse tipo. Está tudo na mão do eu sou. Não é aquele Deus, outro, fora. E então essa chama-trina que está aqui, ela é parte de mim, ela é o meu alicerce. A fé
a consciência expandida com o amor. Então tudo isso junto forma uma única energia de expansão da consciência. A consciência não expande, como nós já falamos várias vezes, só porque eu li, porque eu fiz o curso, porque eu assisto tal canal. Ela expande da prática amorosa. Porque praticar como caridade, né? Fazer caridade só para ficar bem na fita, não vai resolver muita coisa. A caridade tem que ser... Você faz a qualquer momento. Não tem que sair da sua casa e trabalhar num lugar. Pode fazer também, tá tudo certinho, né? A caridade, a tua existência é a caridade. A tua forma de ser e estar nesse mundo é a maior de todas as caridades. Eu sou Saint Germain. Gratidão, mestre. Gratidão, gratidão, gratidão. Ele veio dar um soprão aqui, né? Mais forte, porque a gente vai recebendo as inspirações, mas agora ele interferiu. E quando nós começamos a gastar menos energia, e eu não estou falando de sedentarismo, é outra história. Eu estou falando de parar de desperdiçar energia mental. Então, como eu estava dizendo, estou tão preocupado, você diz, não, tá tudo certo, eu confio, eu tenho fé. Não em Deus, nesse Deus que habita meu coração. Não é terceirizando para um Deus que está num altar e que eu nunca vi. Porque quando você se olha no espelho, sabe quem você vê? Deus. Porque filho de peixe, peixinho é. Eu sou Maria. Gratidão, gratidão, gratidão. Hoje tá bom, hein? Hoje tá bom. Então, sintam, queridos, que todas essas palavras, com a nossa ajuda, com o nosso auxílio, elas calarão fundo nas partes mais profundas do seu ser, que ainda necessitam de luz, porque você é, como ela sempre fala, aquele iceberg, e a parte mais profunda ainda vive no escuro, e todos vocês ainda têm um pouquinho disso. Gratidão, amada mãe. Então nós paramos de desperdiçar energia mental, paramos de alimentar preocupações inúteis, paramos de criar problemas imaginários. E se... chega, né? Tá na hora. Paramos de lutar batalhas que não precisam mais ser travadas. O silêncio passa a ocupar um espaço muito maior dentro de você. Sua mente começa a ficar zen, tranquila. A serenidade cresce. Você continua vivendo, continua trabalhando, continua aprendendo, mas existe uma tranquilidade que antes não estava presente aí. O Joe Dispenza, esse famoso cientista fora da casinha, né, que vocês já ouviram falar, ele tem inúmeras formações, não dá nem para colocar aqui. Ele fala algo semelhante quando ele explica que nós precisamos sair do estado de sobrevivência e acessar estados elevados de consciência. Por isso, o segundo raio, o raio da sabedoria, do conhecimento, é expansão da consciência, quando nós aprendemos a usar esta consciência com fé, com todas as qualidades do primeiro raio e com amor. E isso vai acontecendo quando nós deixamos de viver presos ao passado e ao futuro, e a nos conectar com uma inteligência maior. E quanto mais essa conexão se fortalece, mais nós percebemos que a verdadeira transformação não acontece apenas no que fazemos. Ela acontece no que nos tornamos. E é por isso que o serviço também muda. No início, queríamos ajudar através das nossas ações. A caridade. Depois percebemos que nossa própria presença, a nossa luz também ajuda. Aula sobre o ovo, hein? As duas. Falamos sobre isso no bônus. Vamos chamar de bônus. Nós começamos a perceber aquilo que o Saint Germain ensina. Exatamente o que ele ensina. Ouvir o bem, ver o bem, pensar o bem, falar o bem, sentir o bem, ser o bem. E quando nós chegamos nesse nível, aqui, a intenção não é apenas um esforço. Ela se transforma num estado de consciência. Medite sobre isso.
Observe onde sua energia está sendo desperdiçada. Observe onde sua atenção está sendo presa ao medo. Pergunte a si mesmo: estou vivendo guiado pela personalidade ou pela supraconsciência? Na próxima aula, vamos realizar uma prática canalizada junto às energias de Mestre El-Morya, Mestre Saint Germain e Mestre Feng Wei, para integrar aquilo que aprendemos aqui, teoria. Agora, na terceira aula, nós vamos para a prática, mas não se esqueça, temos essas outras aulas que citamos aqui, que você pode ir fazendo enquanto você aguarda a terceira aula. E até lá, gratidão por assinar o canal, por nos acompanhar aqui nesse canal Portal de Ascensão. Gratidão pelo seu like, gratidão.